Olá, bom dia. Nesta semana, os senadores devem sabatinar na Comissão de Assuntos Econômicos o economista Ilan Goldfein, indicado pelo governo Temer para presidir o Banco Central. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Quando o economista vier ao Senado e qual é a expectativa para essa sabatina? Bom dia, André. A indicação do economista Ilan Goldfein está para ser analisada pelo Senado. É uma indicação importantíssima para o governo interino, já que a grande plataforma do governo interino é a economia. Ilan Goldfein foi diretor de política econômica do Banco Central nas gestões de Armínio Fraga e de Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda. A expectativa do governo interino é que a indicação seja aprovada antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que está marcada para os dias 7 e 8 de junho. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja acordo entre o governo e a oposição, já que essa indicação precisa passar por várias etapas. A presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, já adiantou o cronograma. O relatório que foi entregue pelo senador Raimundo Lira na sexta-feira vai ser lido na comissão nesta terça, vai entrar em discussão, será concedida vista por um dia. Os senadores vão ter tempo para analisar a indicação e todos os seus detalhes, e na quarta-feira deve acontecer uma reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos para a sabatina de Goldfein. Se a indicação for aprovada na quarta-feira e houver acordo, ela já pode seguir diretamente para o plenário, onde o economista vai precisar do apoio de 41 senadores para que sua indicação seja aprovada. Roberto, outras comissões se reúnem esta semana. Quais que você destacaria? Teremos também votações nas comissões nesta semana. Na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor tem na pauta um projeto que prevê a criação de uma indenização para o consumidor no caso do preço do produto no caixa ser diferente do preço exposto para a venda. O relator, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, sugeriu que essa indenização seja a diferença entre os dois preços, o cobrado no caixa e o exposto. Ou seja, a diferença seja dada como desconto na compra do produto. E na quinta-feira, a Comissão de Agricultura vai debater o seguro rural, que é uma proteção à renda do agropecuarista que diminui os riscos no caso de variações climáticas. Na última semana, o Congresso Nacional derrubou um veto presidencial, o que significa que esse texto volta a fazer parte da lei que permitia ao governo exigir a apólice como condição para conceder crédito. Os agricultores vão ter ainda mais liberdade para escolher os tipos de seguro e os debatedores devem discutir os impactos dessa mudança. André. Obrigado, Roberto. A renegociação da dívida de produtores rurais e de caminhoneiros depende da sanção do presidente interino. A medida provisória que autoriza a renegociação foi aprovada pelo Senado na semana passada. Nesta fazenda de 100 hectares são produzidas cerca de 10 toneladas de hortaliças por mês. Tudo orgânico. Sem adubos químicos e defensivos, a produtividade é menor e o custo mais alto. Para manter essa produção diferenciada, os proprietários recorrem todo ano ao crédito rural. Você tem muito mais tranquilidade de trabalhar, de investir na produção, sabendo que você tem os juros muito mais baixos que os juros de mercado para poder trabalhar ao longo do ano e que as perdas são compensadas por esses juros mais baixos que a gente tem no crédito agrícola. Imagina pegar dinheiro no banco, investir tudo na terra e perder a produção ou porque choveu demais ou de menos. Os proprietários dessa fazenda, que fica aqui no Centro-Oeste, já chegaram a perder toda a safra por excesso de chuvas. Em outras regiões do país, principalmente no Nordeste, o drama é a seca. Produtores dessas regiões amargam prejuízos e acumulam dívidas depois de 5 anos seguidos sem chover. A seca tornou impagáveis débitos que, em alguns casos, vinham se arrastando desde os anos 90. O prazo para muitos agricultores pagarem financiamentos com bancos oficiais, feitos até 2006, no valor de até R$100 mil, venceu no final do ano passado.
A proposta aprovada pelo Congresso, resultado de uma medida provisória, suspendeu a cobrança judicial e a inscrição na dívida ativa da União até 31 de dezembro de 2017 e garantiu aos agricultores mais prazo e desconto para quitarem os débitos. Em alguns casos, permite até mesmo a remissão integral da dívida. Isso aí vai trazer uma nova perspectiva para todos os produtores, de poder prorrogar suas dívidas, de poder negociar, alguns de poder liquidar, de ser reincorporado ou de ter um ânimo assim, renasce uma esperança da continuidade da sua atividade. 800 mil produtores nordestinos vão ter a oportunidade de refinanciar as suas dívidas, tendo em vista que eles estão enfrentando nada mais, nada menos do que 5 anos de estiagem. A prorrogação chega até a 2030 em casos de pequenos produtores. A proposta também prorroga até 30 de dezembro o prazo para que os caminhoneiros que pegaram dinheiro do BNDES para a compra de caminhões, reboques, carrocerias e máquinas agrícolas renegociem as dívidas. O prazo era até o fim do ano passado. E também prorroga até 31 de dezembro de 2017 a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que terminava no dia 5 de maio. Você já ouviu falar da Semana de Ação Mundial? É uma campanha global pela educação de qualidade realizada há 13 anos. Desta vez, países dos 5 continentes discutem onde e como aplicar melhor o dinheiro que financia os estudos de milhões de pessoas. No Brasil, a Semana de Ação Mundial começa hoje. Sem medo de errar, é possível dizer que tanto na economia como na qualidade de vida, as nações mais desenvolvidas são aquelas que mais investem na educação. Desde 2003, mais de 100 países promovem a Semana de Ação Mundial, uma iniciativa que visa mobilizar sociedade civil e vários níveis de governo no cumprimento das metas das Nações Unidas. O tema deste ano será o financiamento da educação. E aqui no Brasil, a Semana de Ação Mundial acontece de 30 de maio a 3 de junho. O Brasil gasta cerca de 5,5% do PIB com a educação. Para o senador Cristóvão Buarque, se não estamos tão distantes da quantidade ideal de recursos, é fundamental estabelecer as prioridades. Primeiro é onde vamos investir. E a minha proposta seria substituir o atual sistema educacional por um novo, federal. Aí a gente vê quanto custa. Isso custaria 6,4% do PIB, pagando R$10 mil de salário ao professor. Com turmas de 30 alunos, daria R$10 mil por ano por aluno. Onde buscar o dinheiro? 6,4%? Claro que é possível. É preciso haver um engajamento da sociedade brasileira para a importância da educação e isso precisa se materializar em investimento e em recurso público. Em 1996, o governo criou o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental. Em 2007, surgiu o Fundeb, Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica. O Plano Nacional de Educação, implantado a partir de 2014, propõe o CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, que deverá evoluir para o CAC, Custo Aluno Qualidade. Não há criatividade, não há boa gestão que dê conta das questões educacionais que nós temos hoje no Brasil sem garantir maior financiamento. Com a luta pelo CAQI e pelo CAC, nós invertemos a lógica de financiamento no Brasil. Nós precisamos da educação com essa qualidade da educação custa tanto e precisamos juntar os entes federados para financiar essa questão essa educação com essa qualidade. Isso vai variar de escola para escola, ou seja, visa criar uma contabilidade para aferir com melhor precisão quanto é que custa, por exemplo, oferecer uma educação de qualidade no Brasil. O especial Cidadania do Jornal do Senado esta semana explica o que é e quais as implicações da meta fiscal, um dos assuntos principais do noticiário dos últimos dias.
Na sexta-feira passada, o Diário Oficial da União publicou a nova meta fiscal do país, aprovada pelo Congresso, que prevê para este ano déficits de 170 bilhões e meio de reais. Esse valor foi uma segunda revisão enviada pelo governo e não registra arrecadações consideradas incertas, como a recriação da CPMF e a repatriação de recursos no exterior. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, o repórter Rodrigo Batista compara todo esse cálculo governamental às despesas de uma família de Brasília em que o pai ficou desempregado. Tiveram que recorrer a corte de gastos e a empréstimos. De 1997 até 2014, o Brasil registrou 17 anos seguidos de superávit primário, sempre usando esse superávit para pagar juros da dívida pública. Essa prática sofre críticas de movimentos sociais por supostamente prejudicar políticas públicas, como mostra a reportagem. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou pela internet. senado.leg.br/jornal. E daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública sobre as dificuldades dos técnicos em radiologia. E às 10 horas, no plenário, haverá sessão especial para homenagear os missionários da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na nossa programação, nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.